Olá, você que chega aqui no meu canal. É um prazer imenso recebê-lo novamente. E hoje quero falar de uma pessoa que na minha vida é muito importante, que do qual todos vocês já conhecem, que do qual eu chamo como sendo Zamaniel, o seu nome. E falar dessa pessoa maravilhosa para mim é de uma emoção tremenda, porque Zamaniel me concedeu aquilo que é inacreditável. Quando eu iniciei a primeira experiência em 2007, e de lá para cá, durante os anos que se passaram, eu fui amadurecendo nessa experiência, eu fui adquirindo mais experiência e fui entendendo e compreendendo e montando ali o meu próprio quebra-cabeça e fui recebendo as instruções vinda deles. Quando vi a Gnachete pela primeira vez em Galamiak, quando eu vi famílias estelares inteiras reunidas, quando eu compreendi que tudo na minha vida era engano, era erro, e me foi me mostrado que a humanidade vive afogada no engano, desde a ciência até as suas crenças, e que nós, pessoas humanas, não podíamos e não devíamos ter nos tornados submissos ao que pregaram para nós, ao que a maioria de nós se tornou. E com o passar do tempo, eu fui encaixando essas mesmas peças de quebra-cabeça, agora em prol da humanidade, eu fui compreendendo a veracidade de todas as coisas. Eu sou um ser humano como você, cheio de falhas, cheio de erros, que estou aprendendo também todos os dias. E para mim, você que é meu ouvinte, achar que é fácil ou que foi fácil assimilar todo o conhecimento que a mim foi dado é engano seu. Cada vez que eu me deparo com uma pedra e tropeço nessa pedra, eu me lembro deles. Porque todos para mim têm o mesmo grau de importância. Todos, sem exceção de ninguém. Eu nunca imaginei que houvesse um milésimo céu. Eu nunca imaginei que houvesse tudo que existe na expansão de cada céu, de cada universo, de cada densidade, de cada dimensão. Eu nunca imaginei que as referências bíblicas relacionadas a anjos, arcanjos, serafins, querubins, eu nunca imaginei que esses anjos, em outras palavras, eram de carne e osso, que eram construtores de determinadas
civilizações, seja elas boas ou seja elas má. Eu nunca imaginei tantas coisas. Eu nunca poderia sequer, nem no meu pensamento, compreender ou entender tudo que hoje eu coloco como peças de quebra-cabeça na minha mente para tentar me expressar para você que é humano como eu e que ainda não teve a experiência física, real e verdadeira como eu tive em 2007 e como de lá para cá venho tendo. Eu tenho que montar esse quebra-cabeça para poder trazer para você uma compreensão melhor. Mesmo com todas as falhas que tenho, mesmo com todos os erros que tenho. E quando eu conheci Zamaniel, que está sendo aqui representado por essa figura que aparece aí na sua tela, que é uma figura que eu posso afirmar para você que é 100% do que ele é na questão da feição facial, da boca, nariz, olhos e alongamento craniano, eu posso afirmar para você que essa figura representa 100% tanto de Zamaniel como dos construtores que são os senhores do tempo, que esteve aqui esse ano em nosso sistema solar para ajeitar a sincronia temporal entre o espaço e tempo de cada corpo planetário. Para você que participa lá do grupo, sabe e se recorda do que estou falando aqui. O título hoje é Zamaniel na Antiguidade. Eu quero, na medida do possível, sanar algumas dúvidas relacionadas a esse personagem de carne e osso, real, verdadeiro, amoroso, que sempre esteve ali para me auxiliar quando a Gnachete precisa ir a um céu, a um universo, a uma densidade, a uma dimensão diferente. Quando eu peço a atenção tanto de Zamaniel, como de Atilil, como de Mereconoab, como de Akar, como de Arnetoliel, todos eles estão prontos para me ouvir, prontos para me instruir naquilo que eu preciso, tirando as minhas dúvidas. Porque ver tudo que eu vi, gente, tocar tudo que toquei, ouvir tudo que ouvi e tentar aqui, através do YouTube, me expressar da melhor maneira possível não é fácil. Principalmente quando existem pessoas que querem entender tudo isso através da biologia, através da física, através da química, achando que o conhecimento acadêmico que ele aprendeu na faculdade ou na faculdade da vida, que se chama experiência de vida, esses tantos acham que esse ensinamento acadêmico relacionado à matemática, à química, à física, ele é o ensinamento verdadeiro. Não é. E no amanhã, quando a humanidade se deparar com tudo isso que eu estou dizendo aqui, e com tudo que muitas pessoas honestas estão dizendo, talvez em algum momento as minhas palavras aqui passem na mente de alguém, alguém se recorde de um dia um louco, um esquizofrênico chamado Carlos Henrique deu
a face para bater na internet, sendo criticado por muitas pessoas, sendo duvidado por muitas pessoas, sendo ridicularizado por muitas pessoas. Talvez em algum dia, alguém em algum lugar vai se lembrar do que eu falei. Aí vão ver que tudo que foi ensinado para nós não passou de uma mentira, de uma invenção para limitar a consciência do ser humano, para que ela nunca fosse plena e nunca fosse pura, para que o ser humano não pudesse ali usar das suas habilidades para poder conseguir sem esforço algum tudo aquilo que é dele de direito, como saúde, prosperidade e longevidade. Uma vez eu disse para todos vocês, e vou voltar a dizer aqui, e isso serve para cada pessoa que tem ali a sua convicção, que tem ali a sua experiência, e baseando-me nisso, eu disse para vocês, em base nisso, que ninguém, absolutamente ninguém, tira de mim tudo aquilo que vivi, tudo aquilo que vivo com eles. E vale a pena refrisar aqui aquele momento que no final da minha vida eu estava ali, pronto para morrer a qualquer momento, no meio do mato, lá na Serra do Canastra. Ali, ajeitando a minha cama suspensa e já planejando o jeito que seria o telhado daquele alojamento, daquele acampamento, e no momento que eu estava cavando o buraco para construir a minha cama e estender as varas, quando pairou sobre a minha cabeça aquela sombra que eu acreditava ser uma nuvem, que naquele momento tampou o sol, e com o passar do tempo, dos minutos, eu olhei para o céu e vi aquela belíssima esfera. E quando ela foi um pouco mais à frente de mim e ficou suspensa no ar, sem tocar no chão, e dali eu vi duas pessoas, uma figura feminina e uma figura masculina, gigante, se aproximar de mim. E eu pude ver aquela pele branca, como a porcelana, tão branca que parecia ser transparente, onde eu podia ver até mesmo fluxo sanguíneo correr dentro deles. Quando eu vi os cabelos brancos, 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 de um branco que não tem como eu me expressar aqui. E quando eu vi e experienciei ali, em plano físico, em carne e osso, convicto de tudo que eu estava vendo, eu sabia que naquele momento a minha vida nunca mais seria a mesma. E quando eu fui pela primeira vez para fora do planeta Eleap, conhecido como planeta Terra, e vi ele de fora para dentro, eu estava anestesiado de emoção. O meu desejo ali era que a minha mãe, as pessoas mais próximas a mim estivessem ali comigo. Em nenhum momento eu não me perguntei por que o mundo não sabia daquilo. Depois, quando eu voltei em si, quando eu fui devolvido a Eleap, devolvido ao planeta Terra, e eu comecei a montar esse quebra-cabeça, e comecei a fazer muitas perguntas, e eles ali, pacientemente me explicando, principalmente a Guina Chat,
E como eu sempre digo, que nas minhas idas e vindas, eu conheci diversos construtores, diversos arquitetos, diversos engenheiros, diversos guardiões, diversos mensageiros, todos com segmento de uma única linhagem, que vai da primeira à oitava geração. E quando me foi dada a oportunidade de conhecer sistemas solares diferentes, planetas diferentes, tipologias com características físicas diferentes, que me transmitiam o mesmo ensinamento, porém com uma abrangência sempre maior, e nessas idas e vindas, eu fui apresentado a Zamaniel. Quando a Gnachete me levou no sistema solar de ADN, que fica a 1 trilhão de anos-luz, partindo do nosso sistema solar, quando eu cheguei neste sistema solar de ADN e vi um gigantesco e único Sol sob aquele belíssimo céu, sob aquela belíssima dimensão, sob aquela belíssima densidade, e vi aqueles 15 corpos planetários, uns próximos aos outros. E dos 15, um que se destacava mais pela sua quantidade de lua, porque o planeta Adenelepe, onde habita Zamaniel, ao redor dele existe 26 luas. 26 luas. Imagina. E uma dessas luas, conforme eu já mencionei para vocês, quando eu falo de Zamaniel, desta civilização, é a lua Apamar. Me foi dito mais tarde que Apamar, não só Apamar, mas como cada nome tem um significado, mas eu vou aqui refrisar o que significa Apamar, que significa onde a vida prospera e o ensinamento é dado. Eu conheci também outras luas, como a Quilion e a Pereope. E a lua Apamar é uma lua roxa, do tamanho exato de Eleape. Ali é cultivada biologicamente sempre um ciclo de uma nova civilização para prosperar outros mundos em um universo mais profundo e mais distante. Eu tive a oportunidade de ir nos 15 corpos planetários e todos são habitáveis. Eu tive a oportunidade de ir nas 26 luas de Adenelepe. Mas quando a Gnachete passou comigo após a atmosfera de Adenelepe, e eu pude ver aquela extraordinária cidadela de cima para baixo, e comecei a ver aquelas naves quadradas que, quando chegava próximo ao solo, próximo às plataformas, elas se desmontavam e se anexavam no piso do planeta, no chão do planeta. E quando eu vi aqueles gigantes,
2 vezes maior que a Gnachete, porque a Gnachete, como todos vocês já sabem, tem 3 metros de altura, e são 3 metros exatos. Quando eu vi a primeira vez aquela família construtora, entre eles grandes engenheiros genéticos, entre eles grandes mensageiros, entre eles grandes arquitetos e grandes guardiões que chegam a 6,40 metros. Você tem noção que é 6,40 metros de altura? Uma vez eu disse para vocês pegarem uma trena, uma fita métrica bem grande e fazer a medição daquilo que eu falo próximo a uma parede ou até mesmo próximo a um poste para vocês se equiparar à altura de vocês à altura deles. Quando eu vi Zamaniel, 6,40 metros de altura, como sendo um humanoide magro, esbelto, com um crânio muito, muito, muito alongado, semelhante a esse aí da fotografia. Quando eu testemunhei a vestimenta tão transparente, mas tão transparente que pareciam que na parte de cima eles não usavam nada, mas na parte de baixo eles usam uma vestimenta semelhante àquele saiote egípcio e sandálias que brilham como a luz do sol, refletida no espelho. E sob a testa de cada um, fixada, eu vi uma pedra preciosa, que brilhava de uma forma que deu a entender que ali brilhava a centelha divina de cada um deles. Quando eu olhei para os olhos deles, aqueles olhos azuis, semelhante daquele cão Hug siberiano, imagine só você, não sei o tamanho que você tem, você que está ouvindo meu vídeo aí, mas eu tenho 1,72 m. Imagine um ser humano de 1,72 m, perto, apareado, do lado de um humanoide desse de 6,40 metros. E você olhar não só aquele humanoide, mas toda aquela estrutura colossal, gigantesca. E ainda você testemunhar que a configuração de toda a cidadela ela se movimenta de acordo com o espaço-tempo. Ou seja, se um grande edifício está agora no leste, daqui a pouco ele passa para o sul, depois ele passa para o centro-oeste, oeste, né? Depois ele passa para o norte. A cidade toda, ela é sob uma grandiosa engrenagem intraterrena. Toda a configuração da cidadela ela muda. Do mesmo modo que eu pude testemunhar esses mesmos humanoides caminhando, e quando eles pisavam no chão sob essas plataformas, as plataformas saíam do chão e anexavam na lateral e no teto, na frente e na retaguarda, e formava aquela caixa quadrada gigantesca que ia de um ponto a outro do planeta e ia através dos grandiosos arcos que vi também. E ao redor desses arcos eu pude testemunhar 30 esferas, e essas esferas elas giram dentro do próprio eixo, criando um vórtice de energia trazida do Sol, mandada para o núcleo do planeta,
do núcleo do planeta é absorvido para essas esferas e projetadas para dentro do arco. E quando é projetada para dentro do arco, cria-se os portais dimensionais, que são chamados portais de fluxo rápido. E ali eles vão de um corpo planetário a outro, de um corpo planetário a outra lua, de uma lua a outra lua, e assim sucessivamente. Só que eles não precisam de nave, eles não precisam de portais. Eles podem estar em qualquer ponto, prestem atenção, em qualquer ponto de qualquer um dos céus, no momento que eles quiserem. E mais tarde, o próprio Zamaniel me disse que eu vi essas apresentações onde as plataformas se transformavam nessas naves quadradas, onde se criavam os portais dimensionais, era somente para mim testemunhar como é feito e por que é feito e por que ainda está ali se eles não precisam. Aí eu fui entendendo que aquilo serve para pessoas como eu, como você, que um dia vai estar lá para conhecer e testemunhar tudo isso. Porque nós que estamos no primeiro plano, na primeira densidade, nós precisamos ser transportados em naves, nós precisamos passar por portais de dimensionais a hiperdimensionais para poder chegar a um ponto do espaço. E essas naves, elas trazem a tecnologia que foi criada por esses engenheiros, por esses grandes construtores, para que aqueles que são menores dimensionalmente, como eu e você, possa ir e vir em qualquer parte da criação sem danos à própria estrutura celular do corpo, sem danos à saúde. Por que eu estou refrisando tudo isso aqui? Porque é necessário para sanar as dúvidas de muitas pessoas. Eu me lembro que quando a Dinachete me deixou ali, em Adenelep, no sistema solar de ADN, eu fiquei muitos dias com Zamaniel. Eu via simbologias, riscos sob riscos, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa extraordinária e que eu não entendia absolutamente nada. Eu via painéis holográficos gigantescos atravessar um ponto da cidade a outro. E quando eu fui levado na liderança desses mundos, o meu corpo parecia gelatina, porque a densidade e a dimensão que flui deles é tão grande, é tão bela, é tão extraordinária, que nós não temos estrutura para ficar diante deles por muito tempo. Porque a nossa centelha interior, ela grita, ela sente saudade, ela reconhece uma centelha superior que foi dada pelo Criador Pai Celestial, pela Criadora Mãe Celestial e pelos seus primogênitos que estão guardando os 999 céus, e aos seus primogênitos e os primogênitos dos primogênitos que nos assiste todos os dias, que avalia a cada um todos os dias, ainda que para você possa parecer absurdo. Quando eu vejo falar da ufologia, quando eu ouço alguns ufólogos falarem, eu não os culpo. Quando eu vejo alguns espíritas falarem, eu não os culpo. Quando eu vejo alguns cristãos falarem,
eu não os culpo. Há um certo tempo eu me tornei até um pouco agressivo, querendo mostrar a verdade para as pessoas, mas a minha ansiedade foi tanta que eu acabei falando o que não deveria falar. Há um certo tempo eu fui até estúpido mesmo, porque eu não soube me expressar. Mas o meu maior desejo era que todos pudessem me ouvir e todos pudessem compreender a verdade real e verdadeira, onde todos não precisassem ser submissos a nenhum Deus, a nenhum Cristo, a nenhum Espírito Santo, para que todos não pudessem se culpar e achar que vai ficar no karma da reencarnação. Eu queria sacudir essas pessoas e dizer: poxa, acorda, tudo isso que você aprendeu é mentira. Tudo isso que você tem dentro de você, que você acha ser verdade, se chama emoção. E emoção não caminha com a razão. A razão não se pactua com a emoção, porque a emoção é enganosa, ela é passageira, a razão é permanente. Palavras de Zamaniel. E quando eu olhei para ele, eu sentia a felicidade dele por eu estar ali. Quando eu olhava para todas aquelas mulheres, para todos aqueles homens, e via que do mensageiro ao arquiteto, do arquiteto ao construtor, do construtor a qualquer outro da liderança, todos estavam sincronizados na mesma sintonia. Ninguém era melhor do que ninguém. Todos sabiam fazer o trabalho de todos.